Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar sobre castigo e consequência. Esse é um tema que ele causa muito dúvidas. É possível? O castigo ele é válido? Não é válido? Então vamos falar um pouquinho do castigo. O castigo ele só é válido se ele tem consequência. Porém, o castigo muitas vezes ele aparece como uma forma de punição por algo que a criança fez de errado. E o problema do castigo está na aplicação do castigo. Muitas vezes o castigo ele é dado ou o mesmo castigo, né? Você vai ficar lá no quarto pensando, ou o cantinho do castigo, que na verdade são castigos hoje que eles não têm nenhuma eficácia, porque a criança acaba ficando lá pensando no nada, como muitas vezes é dito, e isso acaba não trazendo nenhum aprendizado para a criança. Ou o castigo ele é muito longo, então você vai ficar sem celular durante um mês, e daí os pais não conseguem cumprir isso até o final. Então o castigo é muito delicado a forma que se aplica a ele. Por isso que nós temos que pensar sobre essa questão, se ele é válido ou se ele não é válido. Por quê? Porque na realidade o castigo muitas vezes ele é aplicado no momento de raiva, no momento de nervoso, no momento de fúria, para que se controle ou que se puna aquela criança de algo que ela fez de errado. E esses castigos nos quais a criança ela não tem consequência nenhuma, entre a consequência dela é ficar pensando sobre o que ela fez, esse castigo ele acaba sendo muitas vezes não eficaz, porque a criança vai acabar ficando mais brava ainda, com mais raiva, e no final das contas ninguém aprendeu nada com isso. Então, na realidade, o castigo ele é algo que ele só tem validade se ele tiver um aprendizado, ou seja, se a criança aprender com isso. E para nós aprendermos coisas, nós temos que ter consequência. A consequência é algo em que nós vamos começar a ensinar a criança que toda ação que ela tiver vai ter uma reação. Ou seja, tudo que ela fizer ou as escolhas que ela tiver terão uma reação, uma ação na vida dela. Isso é que vai começar a produzir o aprendizado na criança. Um exemplo, muitas vezes hoje o celular é algo que ou ele é um aliado ou ele é um vilão de muitas coisas na vida das crianças. Então, muitas vezes tem uma regra, é dada uma regra que o celular não pode ser utilizado na hora de dormir. Então foi passada essa regra, ok, todo mundo já sabe, e a consequência, caso for pego utilizando o celular, é que vai ficar sem um celular. Isso é uma forma de entender que toda ação tem uma reação. E aí, por um acaso, essa criança tá lá à noite mexendo no celular. Até porque, na realidade, quando se dá essa ordem de que se combina isso, né? Então, olha, à noite, na hora de dormir, é hora de dormir, não é hora de mexer no celular. Os pais não têm que confiscar esse celular da criança. Esse celular pode ficar e deve ficar ali no quarto junto com ela, porque ela tem que entender que aquela hora não é hora de utilizar o celular. Caso aconteça ela de utilizar uma, duas vezes, se caso for recorrente, e aí vai se aplicar a consequência disso. A consequência disso é pegar o celular, né? E por uns dias, digamos assim. Então, isso vai fazer com que a criança pense no seu ato, daquilo que foi combinado lá atrás. Ou seja, ela teve toda a liberdade do celular estar ali e ela não utilizar quando for dormir. Porém, ela não cumpriu, então a consequência é ficar uns dias sem o celular lá. Isso é consequência. Ela tem que ser coerente, tem que ser firme e ela tem que ser constante. Isso é uma boa consequência. É disso que as crianças precisam, de aprender a lidar com suas responsabilidades e principalmente a entender desde criança que somos todos responsáveis por nossas escolhas e nossos atos. E isso terá muito efeito lá na adolescência. Quando na infância a criança entende que ela não está sendo punida só por algo de errado que ela fez, mas de certa maneira é aquilo que ela fez de errado tem consequência e a responsabilidade é dela por esse ato, né, por essa escolha, né? E existe sempre outras opções de uma escolha melhor, de uma forma
mais eficiente de fazer as coisas na vida. Eu sempre digo o seguinte, é o bom senso. Todos temos que ter bom senso em fazer uma boa consequência decorrente de algo que não foi legal. Assim também como ter boas consequências decorrente de coisas que foram importantes, que foram boas. Então, na realidade, o bom senso é o que vai gerir toda essa questão entre castigo e consequência. O adolescente, ele escolhe e decorrente do que ele escolhe vai ter consequências, boas ou ruins, né? A família às vezes vai ficar triste, às vezes a família vai ficar chateada, mas quem vai ter sofrimento com aquilo é a própria pessoa. Então, da onde que se adquire isso? Se adquire justamente agora na infância, nessa aplicação de consequência. Então, é interessante que tudo que nós vivemos na infância, né, é o que nós vamos levar para a vida adulta. É importante que a criança ela tenha muitos aprendizados sobre a vida dela, né? E principalmente de estar sempre mostrando para a criança que existem escolhas e essas escolhas levam a consequências, boas ou ruins. Então, papais, é importante vocês estarem atentos nessa questão do castigo e consequência e principalmente a entender que é muito importante para a criança que toda a consequência tenha um aprendizado na vida dela. Que é isso que nós vamos gerar, a responsabilidade e principalmente a criança saber escolher sobre suas coisas. É o que vai fazer lá na frente ser um ser humano melhor, mais responsável pelos seus atos e principalmente responsável por suas escolhas. Então, dúvidas, sugestões, mande aqui para o nosso e-mail, curtam o nosso canal, é sempre muito bom estar aqui com vocês e nos vemos em breve. Um beijo e até mais. Tchau! E você é corintiano e tá falando o quê? Só que corintiano nada. Você é o quê? Flamenguista. Ah, é flamenguista, verdade, tem isso. Deu pra entender aí?